Vamos começar a nossa sessão com os pedidos de vista. O primeiro deles é o agravamento de Fortaleza. Gravante Unimed de Fortaleza, gravada Ana Paula Cavalcante Simões, relatriz de Bador Emanuel Leite Albuquerque, número SAI 063-8443-31, 2020-806-0000. Resenha do julgamento. Especial leitura relatório, fez chutação oral, advogada da parte agravante, doutora Caterine Novaes Rodrigues. Seguido, o relator apertou o voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Na sequência, o senhor de Bador Raimundo Silva Santos pediu vista dos autos para examinar melhor a matéria. Adiado o julgamento. O julgamento foi iniciado em 8 de maio do ano em curso. Está aí mesmo, Bador Donato? Está, senhor presidente. Nesse caso aí, presidente, pois não. Só um momentinho. Esse aí é o... Qual o número dele aí? 261 é SAG, é 063-8443. 063-8443. Certo. É lá da Calcaia, né? Certo. Nesse aí, nesse processo aqui, que é o... Deixa eu um momentinho aqui. Esse é o 267... 261. 261. Então, o 261, no caso, é o 31/2020, né? Esse mesmo. Pronto. Nesse aqui, só um momentinho, por favor. Nesse aqui é o processo número 063-8443-31/2020. Agravo de instrumento, agravante Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica. Esse é o voto vista. Isso. Agravado Ana Paula Cavalcante Simões. Isso. Esse? É esse mesmo. Pronto. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Fortaleza em face da decisão interlocutória produzida e proferida pelo juízo da 23ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação ordinária número 0262 de 183/80/2020. Autora Ana Paula Cavalcante Simões. Foi deferido o pedido de tutela antecipada nos seguintes termos. Aí eu vou à frente. O eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, proferiu o voto no sentido de conhecer o recurso para negar-lhe provimento. Pedir vista dos autos para analisar melhor o recurso. Inicialmente, sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, importa destacar o tema 1069 do STJ, que assim se traduz. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, a cirurgia plástica de caráter reparatório ou funcional, indicada pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida. Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente após a cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento de junta médica formada para dirimir a divergência técnica assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário. Em caso de parecer desfavorável, a indicação técnica do médico assistente, ao qual não se vincula ao julgador. Se vincula o julgador. Nessa perspectiva,
há obrigatoriedade do fornecimento de cirurgia plástica, com um caráter reparador, ou funcional indicado pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. Contudo, é necessário também comprovar a urgência de forma a justificar a concessão da tutela antecipada. É o artigo 300 do CPC. Inclusive, o 1069 do STJ estabelece que é possível a submissão do paciente à junta médica para dirimir a dúvida quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica. Assim, ao contrário do eminente relator, entendo que não estão presentes, demonstrados, os requisitos previstos ali na concessão da tutela de urgência, do artigo 300 do CPC. Explico. A operadora de plano de saúde comprovou que autorizou a realização de alguns procedimentos para retirada de excesso de pele. Contudo, não autorizou os seguintes procedimentos por entender serem apenas de caráter estético: mastopexia com prótese, braquioplastia, dermolopectomia femoral, torsoplastia superior e inferior e reposição volumétrica dos glúteos. Ao analisar os documentos acostados aos autos, verifica-se que as solicitantes, a solicitação médica, página 40, não indica e nem a necessidade da realização dos procedimentos com urgência, né? Apenas relata que as deformidades são de caráter de grande impacto psicológico, repercussão na autoestima, na qualidade de vida da paciente, sendo imprescindíveis as devidas reparações. Apenas o relatório psicológico, que demora nos autos das folhas 38 e 39, informa a necessidade de realização do procedimento médico mais breve possível, com o objetivo de evitar o agravamento do quadro de transtorno misto de ansiedade e depressão. Entretanto, não consta nos autos parecer de médico psiquiatra que acompanhe a paciente nesse sentido. Dessa maneira, entendo não ser possível a manutenção da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência em favor da parte recorrida, uma vez que não demonstrado o requisito urgência. Corroborando, destaque-se os julgados dessa mesma Câmara, no sentido de que deve-se indeferir o pedido de tutela antecipada quando não comprovado o perigo de dano grave à vida ou à saúde do paciente. Eu trouxe aqui um julgado do desembargador Mauro Ferreira Liberato, da primeira Câmara, já agora recente, no dia 3 de 4. Março, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Agora, desembargador Mauro, em abril, Vossa Excelência assim se manifesta. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, de urgência e reparação de danos morais, plano de saúde, mastopexia com implante mamário de silicone, abdominoplastia com lipoaspiração, gluteoplastia com prótese bilateral e diástase dos retos abdominais por cirurgia bariátrica. Pleito de concessão de tutela antecipada de urgência, que foi negado perante o juízo da origem, laudo médico que atesta o caráter reparatório dos procedimentos, tema, Vossa Excelência cita aqui o tema 1069 do STJ, e diz, finalizando, 1069, e perigo de dano não configurado, a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela pretendida, recurso conhecido e desprovido de
decisão mantida, né? Desembargador Mauro, agravo de instrumento, relatoria, de vossa relatoria. E eu ando aqui, mas aqui também tem outra decisão de Vossa Excelência, também dia 3, né? Num outro processo aqui, é o processo número 063, 184811-2023. Foi julgado agora também. Aí eu trago outro aqui, de relatoria do desembargador Carlos Augusto também. Desembargador Carlos Augusto. Aí eu adianto aqui também no mesmo sentido. E trago outro aqui de relatoria do desembargador José Ricardo Vidal, patrocínio. Então, assim, a Câmara já está praticamente fechada, né? Então, além disso, a matéria objeto da demanda exige dilação probatória, uma vez que será necessária a realização de perícia médica para comprovar que as cirurgias plásticas solicitadas pela paciente possuem caráter reparador ou funcional decorrente do tratamento da obesidade mórbida, pós-cirurgia biométrica, bariátrica. Por todo isso exposto, peço o venha ao nobre relator, no caso, nosso amigo, desembargador Emanuel, para votar no sentido de conhecer do agravo, para dar-lhe provimento e revogando a tutela de urgência concedida na primeira instância. Como voto, senhor presidente? Pois não, desembargador Raimundo Nonato. Regimentalmente, Vossa Excelência, querendo se manifestar, está com a palavra. Perfeito, com certeza, senhor presidente. Essa necessidade de urgência ou emergência, ela só se dá quando no período de carência. Não sendo no período de carência, não é a necessidade. Se aplica o tema 1069. Se não fosse dessa forma, você não seria operado nunca. Não tem urgência, não tem carência, ficava a vida inteira lá. Enquanto não tivesse, não seria operado. Então, só se exige num período de carência. Então, não há necessidade do laudo. Ele disse aqui que deve ser operado num breve espaço de tempo, não falou em urgência, em emergência, até porque esses médicos ele não tem noção, a noção é muito pouca com relação à questão do lado direito, né? Então, emprega essas expressões, né? Mas, independente disso aqui, se não está no laudo no período de carência, não há o que se falar em necessidade de urgência ou emergência, né? Há um pedido no primeiro grau da Unimed, que a própria... Se Vossa Excelência me permitir... Pois não. Assim, o que afirmou o desembargador Nonato e divergiu de Vossa Excelência não foi a urgência e emergência relacionada diretamente à saúde e à lei dos planos de saúde. Ele está falando urgência para efeito do artigo 300, dos requisitos da tutela. Exatamente, presidente. E não para fim de carência ou não, porque nós sabemos, né, em caso de urgência ou emergência, a carência no máximo é 24 horas. O desembargador Raimundo Nonato, ele justificou, fundamentou no artigo 300. Segundo o desembargador Raimundo Nonato, trazendo vários precedentes da Câmara, e eu já adianto a Vossa Excelência, com todo respeito, que comum com o entendimento do desembargador Raimundo Nonato, porque é o entendimento da Câmara, em casos muito semelhantes e reiterados de relatoria do desembargador José Ricardo, e eu acho que tem de Vossa Excelência também, desembargador Manuel, que nós concluímos... Mas eu acho que não tinha o tema 1069 ainda não, Excelência. Não, mas o desembargador presidente, o desembargador relator, no 1069, Vossa Excelência vai lá para a segunda parte, que ele diz, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora do plano de saúde pode se utilizar de um procedimento de junta médica.
Aí você vai para a dilação probatória. Mas na época, Não comporta. desse processo aqui, Eduardo Nonato, meu prezado presidente, não existia ainda essa possibilidade aí de perícia, dessa escolha do próprio plano de saúde, que se fizesse as dispensas dela, não. O que é certo é que se a gente for analisar dessa forma aí, não tem nenhum que consiga. Ah, fica lá, não tem urgência, não tem emergência. Não tem dúvida, puxa, desculpa a expressão, não tem dúvida, senhor presidente, eminentes colegas, de que se você faz uma bariátrica, você fica cheio de pele, rapaz. Seja homem, seja mulher, só concluir aqui. Não tem dúvida. Esse tema 1069, ele é aplicado, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, cirurgia plástica de caráter reparador funcional, indicada pelo médico assistente que está indicada em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser a parte decorrente de tratamento de obesidade mórbida. Está aqui, está dito isso. Ah, mas a impressão de dilação probatória, para poder, se o médico já disse que é necessária a cirurgia, para isso, para poder fazer uma cirurgia que se sabe que inquestionavelmente, inevitavelmente, quando se faz, se fica com problema, se fica com pele, se fica com isso, aquilo, outro. Então, eu estou aplicando um tema. Ah, é urgência? Ah, então eu vou para o 300. Então, fica com o tema ou fica com o artigo 300 do Código de Processo? Ah, então não pode ser feito porque está ainda em fase, não tem urgência, não tem a emergência. Aí não aplicaria o artigo 300. Então, tem que esperar a pessoa cheia de pele, cheia de tudo, para poder ir lá para a fase de instrução, ou lá para uma outra fase, apenas para aplicar o tema 1069. Só pode aplicar o tema 1069 depois dessa fase ainda que é agravo de instrumento. Não sei, eu acho que nós estamos fica muito difícil a pessoa fazer. O que é preciso? Quem que diz é o médico. E o médico está dizendo óbvio. Ele está dizendo óbvio. Então, o que se vê é reclamação constante. Nós temos lá em Pindoretama, uma meninazinha nova que submeteu-se, não é ela aqui, não. Submeteu-se, que se fosse o caso, eu até me daria para o suspeito. Ela já chegou a me pedir para falar, para apressar aí com o juiz. Eu não sei nem quem é o juiz, nem nada, e nunca falei. Entendeu? Então, está lá. Ela disse, as amigas todas concordaram lá, que é uma tristeza quando ela tira a roupa. Cheia de pele. Então, não basta apenas que o médico fale isso, não. Por que tanta dificuldade para se submeter a uma cirurgia dessa? Ah, o grande problema que se fala é que não é reparadora, é estética. Mas o médico não está dizendo que é para fins estéticos. Precisa de dilação probatória, fazer uma instrução para poder definir isso aí. Ah, não, tem um artigo 300. Então, tem que sair desse passo aí, né, que é o agravo de instrumento, para poder depois, na apelação, é que se podia. Eu não vejo dessa forma. Mas eu respeito o pensamento de Vossa Excelência e mantenho o meu voto aqui. É assim que eu me mantenho, é assim a minha convicção, senhor presidente. Novamente venha a Vossa Excelência, o desembargador Raimundo Nonato, quem entender de forma diferente. Pois não, desembargador Emanuel. É sempre bom ouvir Vossa Excelência com experiência, prudência e o conhecimento. E lá no primeiro grau há um pedido genérico apenas, com relação à perícia. Entendeu? Apenas genérico. Entendeu?
e depois não se houve reclamação mais de forma nenhuma. Aí vem aqui a advogada falar em fatos que não se encontram nos autos e que pede aqui uma perícia, no segundo grau. Entendeu? Digo, olha, para mim, tanto faz, se não fosse obrigado a pedir, se dá para o suspeito em algum processo de um irmão meu, de uma irmã, quem fosse, e se ela não tivesse direito, eu não daria, não. Não daria, não tem direito, não tem direito. Não sei nem quem é essa senhora. Isso eu não tenho dúvida. Nem nada. Nós não Entendeu? temos, aliás. Eu só acho que está existindo um certo, não diria excesso, não diria isso, mas é uma interpretação que acaba não dando direito à pessoa de logo a fazer a cirurgia que está sendo preciso. Está no agravo de instrumento, o artigo 300 não permite, e o tema? É isso. Eu não vou mais complicar, não. O tema, desembargador, o tema não se aplica na concessão de tutela de urgência, não. Aplica, desembargador, com todas as vênias. Ela aplica em qualquer fase. Nesse caso aqui, É de cobertura haveria necessidade de dilação probatória, mas me permita, o desembargador, mas para quê a dilação probatória? Para dizer da urgência, emergência? A urgência, emergência é preciso quando está só no período. Ela quer questionar simplesmente numa dilação probatória se a cirurgia é estética ou não. O médico já falou que é. Precisa mais do que isso, do que o médico falar que é. Mas ele não disse que tinha urgência. A responsabilidade é do médico. A urgência e a emergência só no período de carência. E não é o caso aqui. O médico não pode atestar, que é o óbvio, o ululante, que você vai repetir várias vezes isso. Qualquer um que fizer uma cirurgia bariátrica fica cheio de pele. Tem uns que ficam demais. Tem deles aí que não usam mais, o homem não usa mais calção, a mulher não usa mais o biquíni, o maiô, essas coisas para ir para a praia. Entendeu? Não tem um cuidado de não ter uma blusa curta, que possa ver a barriga. Então, em síntese, eu acho que não é caso de aplicar, e se vê essa questão de urgência e emergência, porque não está no período de carência. E nós estamos aqui na questão de saúde. Nós não estamos discutindo uma compra e venda ou outro tipo de processo aí, que se tem que ver realmente o artigo 300, a questão da urgência e emergência. Nós não estamos aí, não. É uma questão de saúde. E também que atinge demais a parte psicológica da pessoa. Fica com ansiedade, fica com tudo. Né? Eu observei, inclusive lá nessa conversa que se teve lá, de que essa senhora, na verdade, ela não usa mais determinado tipo de roupa, embora seja uma menina nova. Né? Eu estou dando isso como parâmetro, que eu acredito que acontece com toda e qualquer pessoa que submete a essa cirurgia. Mas, desculpe, viu? Não, você... Estou me esticando aqui demais. Você fica à vontade. Mas, enfim, aplica-se aqui o 1069. Pois não. Badão Manuel, olha, como eu havia dito, sempre é bom ouvir Vossa Excelência, uma experiência que Vossa Excelência tem, com o conhecimento, com o cuidado que Vossa Excelência trata dos processos, da relatoria de Vossa Excelência e de todos os processos, não só da relatoria de Vossa Excelência, assim como todos os colegas, Bardão Donato, Bardão Carlos, Bardão José Ricardo, todos os colegas aqui no tribunal são muito cuidadosos. Mas, Bardão Emanuel, a primeira coisa, nós, pelos precedentes nossos, dessa Câmara, que são vários, nós não estamos negando o direito dessas pessoas, que eu respeito muito. Entendo que o Vossa Excelência diz que depois da cirurgia bariátrica, reste com o tempo
um excesso de pele, não é? E o que demais é consequência desse tipo de cirurgia, porque se emagrece rápido, não é? E aí é natural que se faça posteriormente uma cirurgia reparadora. E no mais das vezes essas pessoas já se submeteram a uma ou duas cirurgias reparadoras, pelo menos a uma. O que ela quer aqui são outras. O desembargador Nonato citou aqui o que a parte pretende. Então, assim, nós não estamos negando de forma nenhuma o direito de essas pessoas... Senhor presidente, eu não entendi. Ela já fez a reparadora? Todas elas fazem, porque a Unimed, que é o caso aqui, ela fornece sem dificuldade e sem contestação uma cirurgia reparadora. Ela realiza. É porque isso tem que ser uma sequência de cirurgias, não é? Há uma sequência de cirurgia. Todos esses casos, espero que Vossa Excelência... Não, eu li. For observar, Eu li sobre isso aí. A parte já se submeteu a uma cirurgia. Ela quer outros, desembargador Monel, numa linguagem grosseira, desculpe, dá uma melhoria na parte glútea, o desembargador tem um nome técnico, o desembargador Donato citou, dá uma melhoria normalmente embaixo das axilas, na parte abdominal, não é? Mas a Unimed e os planos de saúde, eles fornecem. Muitas vezes fornecem. Bom, mas assim, desembargador Monel, eu creio que nós não estamos aqui falando negando. aqui até no voto. É porque é muita coisa na cabeça da gente. Eu creio não, sem problema. Está falando isso aqui. Nós não estamos negando de forma nenhuma. Agora, o que nós estamos dizendo, uma linguagem direta, é que esse momento de tutela de urgência, nesse momento de tutela de urgência, a parte requerente ainda não comprovou os pressupostos do artigo 300. Ou seja, a Câmara já se debruçou, não vou nem falar muito, porque a Câmara já se debruçou muito sobre isso, nos vários precedentes, inclusive esses relatórios médicos, constantes desses vários agravos de instrumento, normalmente são do mesmo médico, ou muito semelhante a os diversos agravos de instrumento que a gente aprecia aqui. E a Câmara se debruçou, e eu ainda concordo com esse precedente que o condiz de Bardo Nonato, respeitando demais Vossa Excelência, a perspicácia de Vossa Excelência, o cuidado de Vossa Excelência, mas se examinarmos hoje, nesses autos desse agravo, não há, com todo respeito, uma necessidade de se realizar de logo, de plano, essa cirurgia. Ou seja, no meu entendimento, que é o do Badonato, que é o da Câmara, carece de um dos pressupostos do artigo 300, que foi o que fundamentou. Senhor presidente, se me permite, eu vou retirar de mesa, se me permite. Pois não, claro. E vou fazer, mas Vossa Excelência pode continuar com sua fala. Pois não. Viu? Mas avisando, adiantando logo que eu vou retirar de mesa. Mas Vossa Excelência pode me perdoar. Não tem problema não, desembargador. Eu vou terminar aqui rapidamente. Então, desembargador... Desembargador Emanuel, desembargador Mauro. Pois não. Quando Vossa Excelência falou, inclusive eu cito aqui justamente o que o desembargador Mauro disse, desembargador Emanuel. A operadora do plano de saúde, ela comprovou que autorizou a realização de alguns procedimentos para a retirada do excesso de pele. Certo? Aí onde o desembargador Mauro disse, normalmente ela faz alguns procedimentos. Contudo, não autorizou os seguintes procedimentos, por entender, seriam apenas de caráter estético. Aí vem lá, mastopexemia, com prótese, braquioplastia, dermolopectomia femoral, tersoplastia superior e inferior e reposição volumétrica dos glúteos. Então, assim, aí já é uma segunda etapa, né? Mas a primeira, a operadora já concluiu. É isso mesmo. Analisar. É isso mesmo. As operadoras normalmente estão fornecendo um ou outro procedimento pós-bariátrico, mas o que a parte pretende são esses vários outros aí, em que há um ponto controvertido. Por quê? Porque a parte diz que é meramente reparador. E o plano de saúde diz, não, isso é estético.
E aí, eu vou dar um corte aqui de Badonado. Vou dar um corte. Que corte é esse? Eu vou esquecer o repetitivo. 10.69. Vou esquecer o repetitivo. Mas a nossa Câmara, antes do repetitivo, e aplica-se exatamente a esse agravo aqui, que Vossa Excelência pediu, e lógico que eu vou deferir a retirada de mesmo com os votos já, mas não tem, a nossa Câmara é totalmente democrática, que Vossa Excelência não tem nenhum problema. Badonado também tenho certeza que não colocará nenhum obstáculo. A nossa Câmara, ela, antes do repetitivo, já dizia e disse, acho que mais de uma dezena de oportunidades, em documentos médicos. E assim, Manuel, também Vossa Excelência sabe mais do que eu. O relatório médico do médico assistente, como é a designação legal, ele não tem desembargador, caso Vossa Excelência não faz parte da turma julgadora, mas ele não tem, não é absoluto, ele não é a verdade acima de tudo, né? Nós sabemos que é válido, mas ele admite interpretações, né? Sobretudo nesses casos onde a gente já tem um entendimento reiterado, que nesses casos, mais uma vez, a gente já afirmou e reafirmou que não há uma urgência comprovada de logo. Mas, lá no final de não ao ponto de ter prestado de direção probatória. Eu estou concordando com Vossa Excelência e com o desembargador com relação à questão do artigo 300, porque já houve... Tá certo. Né? Tá certo. Não, você pode me interromper, mas porque fica quebrando bem. Muito, né? E aí eu vou perdendo aqui o raciocínio. Mas também, eu não vejo, com todo respeito, eu não vejo problema em que há uma obrigação de fazer, uma ação de obrigação de fazer, normalmente acumulada com dano moral, correndo em primeiro grau. Não é isso? E eu não vejo nenhum problema, nesse caso específico, que seja realizada alguma prova pericial antes do julgamento. É aquilo que eu disse, ela pode realizar essas cirurgias todas? Pode. Ao final, se o juiz concluir, o tribunal concluir, o judiciário concluir de que aquelas cirurgias não são estéticas, mas sim reparadoras. Agora, até o presente momento, ela não, no meu entendimento, ela não provou ainda a urgência, a necessidade premente de logo se submeter a essa cirurgia. E agora não vou esquecer mais, não vou apagar mais o repetitivo, vou colocar o repetitivo. Sem o repetitivo, a gente poderíamos julgar, e estamos julgando perfeitamente de acordo com os nossos precedentes e do nosso livre convencimento motivado aqui. Mas também eu não vejo nenhuma ilegalidade aplicar o repetitivo, mesmo que ele tenha sido decidido depois. Porque aqui, Badão Manuel, ele instalou-se uma divergência de opiniões. A autora diz que é reparadora. A Unimed diz não é reparadora, é estética. São estéticos esses procedimentos que então instalou-se ponto controvertido. E pelo repetitivo, nesses casos, foi citado pelo desembargador Nonato, nesse caso, o plano de saúde, entre aspas, mas vou tirar as aspas, tem direito pelo repetitivo de realizar um procedimento através de uma junta médica às expensas dele, plano. E eu acho razoável. Então, mas nesse caso aqui, não existia ainda essa... Não, acabei de dizer para você, mesmo sabendo que o repetitivo foi posterior. O ponto aí é o que eu estou falando, eu acho que eu já... Não cheguei a falar. Eu acabei não conversando como devia ter conversado com o assessor. E que, nesse caso específico, a Unimed já teria dado a oportunidade a ela ter feito essa reparação. Né? Então, antes de eu... É isso aí que eu estou querendo tirar de mesa, exatamente para ver esse ponto. Claro. E trarei na próxima semana. Entendeu? Aí tudo então, bem. Eu vou aguardar. Tudo bem, aí vem para o artigo 300. Perfeito. Aí vem para o artigo 300. Eu dei essas... O meu pensamento aqui é que singelas, primeira vez. Singelas opiniões e argumentações, mas bem importantes. Vou aguardar o retorno dos autos por parte de Vossa Excelência. Foram importantes. Mas não tem alguma objeção, não? Não, presidente. Nenhuma objeção. Pois não. Então,
tanto por Vossa Excelência como pelo desembargador Raimundo Nonato. Foi muito importante. Então, pois não, doutora Ana. Doutora Ana. Vou ali para frente. Eu esqueci o fone. Isso. Já teve 4 cirurgias pós-bariátrica. Já pensei nisso também. 10, ela teve autorizado. Porque quando desses, eu não vou dizer que é o caso dessa parte altura, não vou dizer, mas em caso de obesos, não é, com uma massa muito elevada mesmo, vou ressalvar mais uma vez, não sei se é o caso da senhora. Há necessidade de várias cirurgias, né, pós-bariátricas, né? Uma nem duas, não, 2, 3, 4, tem várias. Aí quando tem, sai da urgência. Aí tem partir de 300 realmente. Essa cirurgia É contratual. Isso. A previsão. São difíceis, não sei o que significa cada uma, mas são exatamente tudo depois da bariátrica. Pois não. Então, o feito fica retirado de mesa pelo relator após o voto divergente do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. E eu aguardo o retorno dos autos. Apesar de já ter dito, mas não tem nenhum problema. O julgamento está em aberto ainda. Vamos prosseguir, colegas. Pois não? Isso é um subsídio muito forte, a doutora Ana. Eu confesso que eu pensei que era ela tem 4 procedimentos já autorizados, Badonato, na realidade. Já autorizados. Tem 4. Então, o de meio autorizou. E além desses 4, eu acho que ela quer mais 4. Sim. Mas eu não, mais 5. Eu não estou dizendo, eu vou ressalvando sempre, não estou dizendo que a senhora não tem direito a esses outros 5. Isso já está sob a análise do judiciário, né? Já que administrativamente foi negado. Mas, senhor presidente, eu vou tirar de mesa. Não, eu vou refluir o meu pensamento. Pois não. Viu? E vou acompanhar já o entendimento da Câmara e dizer que, na verdade, como ela já teve essas 4, não tem mais a urgência. Tem que caminhar aí para o artigo 300. Então, Vossa Excelência adere o voto do desembargador Raimundo Nonato. E vou ter que conversar com o assessor. Não é possível isso. E lavra o acordo, né? Continua lavrando o acordo. Continua lavrando o acordo que está aderindo. Então, perfeito. Muito bem. Isso. Eu acompanho Vossa Excelência agora, depois da retificação do voto. Então, anuncio o resultado do julgamento. Agravo instrumento conhecido e provido nos termos do voto do relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. O desembargador Nonato vai inserir o voto vista nos autos, né, desembargador Nonato? Pois não. Sim, Recurso conhecido e provido, tutela cassada. Pois não, desembargador Manuel. Então, vamos prosseguir, colega. Agora, Vossa Excelência, 273 está em mesa, né, desembargador Manuel? O 273 está com vídeo para Vossa Excelência. É o relator do desembargador Carlos. Apelante Leandro Brusinello Freire, apelada Santa Casimira Código de Sobral, apelado José Hernani Campos de Oliveira Júnior, relator do desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, ao número 273, SARG 0006-551-60-2008-806-0167. A síntese do julgamento, após anunciado posse. Eita, eu vou diminuir mesmo, doutora, que até eu estou com frio agora, viu? Minhas mãos estão congelando aqui. Está diminuindo aí, tá? Tá não, né? Diminui. Diminui não, aumente a temperatura, né? Síntese do julgamento. Pode estar em uns 22 aí. Bote 24. Após anunciar o processo na sessão de 8 de maio, os advogados da participação, doutor Ricardo César e doutora Isabela, que havia solicitado citação oral, estavam ausentes na sala da sessão no momento que foi apregoado, feito. Em seguida, o relator apertou o voto pelo conhecimento desse provimento do apelo. Na sequência, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Adiado o julgamento, sem estar com a palavra, desembargador Emanuel. Excelência, eu conversei, aqui no dia mesmo, eu estive vendo aí os votos, né, os depoimentos de enfermeira, de médico e tudo, e fiquei com a dúvida por conta disso que eu pedi visto. Pois não. Né? Mas eu peguei, tem uma
uma doutora Kleber, que ela não é nem formada em Direito ainda, que não pôde concluir porque teve condições de optar, ou o filho dela continuava onde estava, no colégio, né? ou então o filho teria que sair para ela poder concluir a faculdade dela. E ela fez aqui 3 laudas, viu? Olha aqui. Então, desenhozinhos aqui, ó. Direitinho. E sinta o seguinte, não tem relação de causalidade, na verdade, o nexo de causalidade. E até aqui no atestado, no exame do corpo de delito, né, o exame do corpo de delito, diz claramente aqui que a fratura do fêmur esquerdo é internado no JF e tal, fratura de fêmur esquerdo tem a data aqui, evoluindo com isquemia de membro inferior esquerdo. Então, houve isquemia, por conta disso, foi necessária a amputação e eu estou acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Bador Manuel acompanha a relatoria. Bador Raimundo Nonato. Como vota, Vossa Excelência? Também acompanha o desembargador Carlos Augusto. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida, entretanto, desprovida nos termos do voto do relator, Bador Carlos. Decisão unânime. Julgamento encerrado. O próximo também, Vossa Excelência, está em mesa, né? Tá. No mármore? No mármore, como diz o Apelação civil de Fortaleza, eu vou apregoar. Apelante Heloíse Magalhães de Macedo, apelada Fundação Edson Queiroz, atriz Bador Carlos Augusto, número 266, do nosso organograma da sessão, SAG 0201-57298-2019-806-0001. Síntese do julgamento. Especial legislatória realizou citação oral, advogado da parte apelante, doutor João Sérgio Gondim Feitosa Filho, OAB, discriminado aqui. Em seguida, o relator apresentou o voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Na sequência, o Bador Emanuel Leite Albuquerque pediu o visto usado para melhor exame da matéria adiada do julgamento. Você está com a palavra. É um voto de Sua Excelência desembargador Carlos Augusto. Eu sei que a Câmara tem entendimento diverso, né? Mas a Câmara também tem conhecimento, porque o meu entendimento sempre foi insurgente, né? Sempre foi deixando de lado a aplicação absoluta da Lei 93 e 94. Né? Mas é aqui, em sede de juízo de admissibilidade, vejo que deve ser recebido recurso em trâmite nos autos, quando preenchido todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Além de deliberação, de respeito à possibilidade de se conceder uma tutela judicial, determinando a transferência da autora apelante da instituição de ensino superior, UNITA, sediada em Sobral, para a Universidade de Fortaleza, Unifor, em decorrência da condição do seu genitor acometido diversas vezes por infarto agudo do miocárdio. A pretensão inaugural, em tela, senta-se na doença que acomete o genitor da autora, que reside em Fortaleza. Eu acho que aqui tem o que Vossa Excelência gosta de falar do colorido especial. Entendeu? Que reside em Fortaleza. E a necessidade de retornar para esta capital para prestar os cuidados imprescindíveis ao seu pai, assim como para zelar pela sua própria saúde, uma vez que teve fragilizado o seu estado psicológico após o risco de óbito do genitor, ao ponto de voltar a ter depressão, quer dizer, ela já... Perfeito. Ela já tinha antes desse problema de saúde do pai, né, e voltou a ter depressão e intentos suicidas, precisando também de acompanhamento médico e familiar. Dito isto, assinalo. Como você disse, a Lei 93, 94, 96, fixa as diretrizes e bases da educação nacional.
Então, eu cito aqui esse artigo 49, as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Então, digo em seguida, a análise do transcrito do dispositivo legal revela que é possível a transferência de alunos entre universidades em duas situações. A primeira delas ocorrerá voluntariamente e desde que existam vagas a serem preenchidas e outros sim por meio de regular processo seletivo. A segunda, por sua vez, ocorre compulsoriamente, uma vez provada a remoção de ofício de servidor público federal, civil ou militar, que acarrete mudança de domicílio, e a jurisprudência, como já falei em outro momento aqui, ampliou para até um funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, o policial militar dos estados, seja militar ou civil, e o servidor público mesmo não sendo público federal. Aí eu digo, no entanto, a minha visão é construída na ideia de que a pautada diferenciação entre civis, servidores e militares fere o princípio da isonomia. Explico. A priori, ou de saída, sei que existe corrente de pensamento que não vê direito a ser tutelado neste caso concreto, como inclusive indicado pelo ilustre relator, já que a autora não se enquadra nas hipóteses listadas em lei para remoção ex officio, e pela falta de vaga e sua participação em processo seletivo prévio, o que percebe, segundo alguns pensadores, evidenciaria, em tese, que não faria jus à transferência pleiteada. No entanto, em casos desses jaez, eu não trilho esse caminho. Pelo contrário, filio-me aqui a outra corrente de pensamento, que é tida como a mais abrangente e que se acha alicerce em parâmetros constitucionais, notadamente a isonomia, a saúde, a dignidade e a educação. Acredito desta feita que esta regra legal não deve ser vista como absoluta, havendo sim circunstâncias excepcionais que permitem a transferência voluntária, matrícula, de estudantes regulares entre instituições de ensino superior, fora das hipóteses legais citadas, sem que isto represente afronta à autonomia administrativa das universidades, preconizada no bojo do artigo 217 da Carta Magna. É que em casos como aqui em tela, em que a demanda envolve direito à educação, à saúde, à proteção da família e máxima dignidade da pessoa humana, a prestação jurisdicional deve ser concedida de forma racional, cabendo ao julgador extrair das normas que integram o ordenamento jurídico a maior carga de justiça possível, o que exige, em regra, estabelecer o equilíbrio entre preceitos e princípios para estabilizar e não tumultuar as relações sociais. Então, bem, no caso em apreço, que envolve a aluna, na época do ajuizamento, no primeiro período do curso de medicina, na instituição Centro Universitário UNITA, em turma integral, na cidade de Sobral, Ceará, está demonstrada a excepcionalidade da situação vivenciada pela hora apelante. O genitor, residente em Fortaleza, acha-se acometido de uma doença grave, precisando de cuidados da insurgente e constantes
cuidados urgentes e constantes. Aí eu cito aqui o que o médico falou com relação à situação desse pai dessa senhora, que inclusive é médico. Não sei se precisaria eu ler. Ele chegou a colocar 2 estendes. Né? Eu vou ler aqui rapidamente. Ele diz aqui, o médico atesta para os devidos fins que o senhor Antônio César Matos, de Macedo, tem aqui o número da carteira de identidade, em 29/11/2019, essa senhora já estava em Sobral. Deu entrada na emergência do Hospital São Mateus, apresentando dor retroesternal em queimação de forte intensidade, entre aspas, queimação, com irradiação para membros superiores, pescoço e mandíbula. Atendido de imediato pelo cardiologista, foi realizado eletrocardiograma, que revelou infarto agudo do miocárdio de parede anterior. Sedada a dor com morfina, foi conduzida ao serviço de hemodinâmica no mesmo hospital, onde foi submetida a um cateterismo cardíaco, revelando lesão de 3 vasos, a saber, artéria coronária direita 90% em seu 1/3 médio, artéria descendente anterior ocluída em seu 1/3 proximal e ventricular posterior ocluída. Durante o procedimento foi realizado angioplastia de artéria descendente anterior, sem o qual haveria morte imediata do paciente, com implante de uma stent, um segmento obstruído, abrindo a artéria e tirando do perigo imediato. Transferido para a UTI para manutenção dos cuidados intensivos, sob minha responsabilidade, diz lá o médico, programamos um novo cateterismo com angioplastia da artéria coronária direita para o dia seguinte, 30 de dezembro de 2019, e implante do segundo stent no paciente. Reconduzido da UTI, evoluiu com grau de insuficiência cardíaca, permanecendo mais 48 horas para estabilização com medicamentos específicos. Permanecendo durante 7 dias internado no hospital, 4 de 11 de 2019, recebeu alta hospitalar, devendo fazer acompanhamento cardiológico constante, bem como realizando fisioterapia para a recuperação cardíaca por um período indeterminado, até que atinja um perfil satisfatório para desempenhar suas atividades laborais sem maiores riscos. O que eu falei é que essa senhora que estava lá em Sobral, na época, ela já tinha problemas psicológicos. E que veio a avançar muito depois da doença do pai. Então, eu digo aqui, o contexto delineado lá na época, mostra que o genitor da parte promovente tem um quadro deveras frágil, com internações, inclusive em leito de UTI. Tendo, inclusive, sido alertado expressamente no atestado do risco real de morte imediata do pai, se os cuidados necessários não tivessem sido tomados com a devida urgência. Por isso, razão assiste a apelante quando afirma que a distância entre o seu centro acadêmico e a residência de seu pai, aqui em Fortaleza, distante de cerca de 242,9 quilômetros, eu quero até lembrar que tem um voto meu de minha relatoria, né? Não sei se os senhores chegaram a observar isso aí, que seria em caso semelhante, bem semelhante a essa situação aqui. Então, por isso, razão assiste apelante quando afirma que a distância entre ela e o pai é distante cerca daqui para Sobral, 242,9 quilômetros, traduzida em uma viagem de mais de 3 horas de duração, trazendo certamente um flagrante risco dos direitos constitucionais subjetivos da autora, diante desse risco real de severa e repentina piora do quadro de saúde, quadro que já era delicado, né? Piora do quadro de saúde já delicado do seu genitor.
Isso tudo, ademais, vem atacando o psique da parte apelante, abalado severamente pelo quadro clínico de seu genitor e do fato de não estar próximo dele, como é atestado em laudo psicológico da autora. Aí vem um laudo tratando aqui os problemas que ela já tinha, psicológico, e de que avançou e muito, né? Então, é o que diz aqui já lá pelo meio. Evoluiu bem após um ano de tratamento, permanecendo estável, conseguindo obter conquista em sua vida acadêmica nos anos subsequentes. Então, vim estudando na Faculdade de Sobral, quando há cerca de um mês, seu pai sofreu infarto e complicou e tudo mais ainda o estado dela. Então, isso aqui data de 13 de dezembro de 2019. Eu digo, ora, diante desse contexto deveras peculiar, é pouco crível, ao meu sentir, que a apelante tenha as condições mentais de tranquilamente estudar para o curso de medicina se não obtiver a tutela desejada nesse processo. Rejeitar a tutela pretendida, como dito na sentença, mantendo-o estudando no centro universitário, como já citado, por óbvio, e sujeitará a altos níveis de ansiedade e estresse, dada a distância que permanecerá de seu pai, cuja urgência no seu devido acompanhamento e tratamento pode resultar em vida ou morte. Com efeito, os cenários delineados nos laudos indicados e detalhados no bojo deste recurso apelatório mostram como é, sim, desarrazoada a atitude da apelada e não proceder à matrícula da apelante em seu curso. Conduta esta que, ao meu sentir, prostra ao solo direitos e deveres previstos na Constituição Federal, com base fundamental de toda a sociedade. A exemplo do direito à saúde, como eu já disse, e a dignidade da pessoa humana, e, notadamente, a vida e a educação. E mais, não vislumbro maiores prejuízos à instituição recorrida, no caso de efetivar a matrícula da parte apelante, por se sujeitar, quer dizer, essa senhora, à medida do pagamento regular de suas mensalidades no curso de medicina. Este egrégio sodalício, em diversas ocasiões, enfrentou questão similar, e cito aqui a dos autos, e cito aqui decisão da desembargadora, eu acho que é a nossa queridíssima Vilalba. Aqui eu estou citando aqui uma decisão do ministro Remo Benjamin, em que ele cita também o ministro Mauro Campbell, certo? Da segunda turma, quando ele fala que a parte que mais interessa, tendo em vista a excepcional situação da agravante, comprovada nos autos, nas folhas 43 e 58, isso que diz lá o ministro, causada pelas patologias que o acometem, o seu único ascendente vivo, e da necessidade de estar junto ao seu genitor, e no caso ainda tem um agravante aqui, porque ela já tinha problema psicológico e agravou mais ainda quando teve aqui o problema do pai. E permanecer cursando o seu curso superior, importa adotar motivação constitucional, de modo a observar os direitos fundamentais do estudante, em consonância com o princípio da proporcionalidade. Certo? Não, aqui também, não, aqui tem, é um voto, na verdade, da nossa queridíssima desembargadora Maria Vilalba Forte Lopes, aqui de 2019, onde ela está citando aqui os ministros Mauro Campbell, que eu já falei, ministro Remo Benjamin, ministro Gonçalves, esses três ministros aqui. Então, temos um outro aqui, da relatoria aqui do nosso prezadíssimo, queridíssimo, agora ministro Teodoro Silva Santos, irmão aqui do nosso presidente do TRE, e integrante da nossa Câmara, né, quando ele fala curso superior, tratamento de saúde, força maior, grave de instrumento, tendo agravante sido acometida aqui é quando se trata de aquela transferência
com generalidade, né? Faculdade particular para particular, estadual para estadual, né? Federal para federal. Então, ele diz aqui, ó, tendo agravante sido acometido de doença que reclama prolongado tratamento de saúde e assistência médica e familiar contínua, deve ser concedida tutela provisória de urgência pleiteada, transferindo-o por força de medida liminar de custo de igual natureza, ministrado na Universidade de Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, para a Universidade de Estácio de Sá, em Juazeiro do Norte, local de residência dos seus genitores, que contará com apoio familiar e receberá o tratamento médico adequado. Então, é 2017 essa decisão, a data marcadora, salvo, é 2019, salvo, posso ter enganado aqui, mas é 2019. É 2019. Então, temos uma outra aqui, essa aqui também da de Maduro Vilalba, já em 2017, dentro da mesma toada, né? Que ela diz, poder-se-á realizar transferência independente de vaga em qualquer época do ano. Né? Diz aqui, admite a transferência, o artigo 49, isso é o artigo 49, que é a lei 93 a 94, a transferência em duas situações, que eu já citei aqui, e diz que nesses casos é possível para haver a transferência fora dessas duas situações citadas aí pela 93 e 94. Temos aqui a decisão do nosso pranteadíssimo desembargador José Peixoto do Amaral. Também dentro da mesma, nessa atuada, a existência de doença como causa remota de transferência de aluno regular, a despeito de não constituir expressa hipótese legal impõe, ao meu ver, uma decisão consentânea à observação de direitos fundamentais da apelante. E tem mais uma outra, também, dentro da mesma atuada, aqui, do nosso também desembargador, prezado desembargador Francisco Gleides Pontes, de 2014. Aí, nesse sentido, tem se manifestado os tribunais pátrios. Eu cito aqui do desembargador Viviane, desembargadora Josete, que é lá da quarta região, Tribunal Federal de Recursos, em que pesa a ausência de expressa transferência estudantil, na hipótese discutida, restam consagrados os direitos constitucionais à saúde, à vida e também à educação, devendo, em excepcionais situações, como a presente, adotar-se interpretação que, dada a natureza pública das instituições de ensino, envolvidas resguarde simultaneamente todos os bens tutelados. 2017. Temos aqui, apesar de não dominante, essa corte possui orientação jurisdicional. Isso aqui é tratamento psiquiátrico, garantia constitucional, saúde, educação e a unidade familiar. Então, dentro da mesmo caminhar dessas outras aqui já citadas, tem também aqui um desembargador, Giraí Aran, esse outro nome dele aqui é difícil demais, que é 2017, também da 6ª turma, é isso, Distrito Federal, seria lá... Perfeito, lá do Distrito Federal, que é a transferência aqui de Tocantins para a cidade aqui, mas não importa aqui a cidade. Então, nós temos aqui um outro também, observância da existência de vaga para efetivação da transferência entre instituições de ensino superior, se há uma exceção, a chamada transferência ex officio, benefício legalmente previsto para servidor público federal, civil ou militar, estudante, ou seu dependente estudante, em razão da comprovada remoção de transferência de ofício que acarreta mudança de domicílio
para o município onde se situa a instituição recebedora. Não se trata o caso da autora de situação de transferência por exclusiva comodidade, mas sim por imperativo de séria doença crônica, cujo tratamento e assistência no local pretende-faciam, de modo a impactar no mínimo tempo de estudante da autora. Essa é de 2018, relator Marcos Alcino de Azevedo Torres. Aí eu digo, por acréscimo, resiste que o egresso do Supremo Tribunal Federal posiciona-se igualmente na relatoria do ministro Eros Grau, que também citou o ministro Marco Aurélio, datado de 2005, no sentido de que a transferência de alunos entre universidades congêneres, como é o caso dos autos, não ofende o princípio da autonomia universitária. Na oportunidade, cito o seguinte precedente, que é exatamente o que ele diz aqui: a transferência de alunos entre universidades congêneres é instituto que integra o Sistema Geral de Ensino, não transgredindo a autonomia universitária. E a disciplina a ser realizada de modo abrangente, não em vista de cada uma das universidades existentes no país, decorreria da conclusão sobre tratar-se de questão própria ao estatuto de cada qual. Então, já falei do Ministério Grau, citando aqui o ministro Marco Aurélio, né? Então, eu digo em seguida, assim, a falta de uma previsão legal para a pretendida transferência não é suficiente per si para acarretar o indeferimento da permutação da autora apelante, se necessário valorar o caso concreto em consonância com as garantias constitucionais. Não se ouvida outro sim, que da análise do caso já se passaram mais de 3 anos, desde a consecução da ordem liminar, como também mais da metade do seu curso realizado pela apelante, como é alertado no apelatório, de modo que a não ratificação daquela medida liminar, antes deferida, causará imenso prejuízo ao aprendizado da insurgente. Embora conheça a linha de pensamento do relator, que atesta que a jurisprudência reduziu substancialmente o uso da teoria do fato consumado, não posso aqui ignorar que, em casos excepcionalíssimos, como é o ora indes linde, o Superior Tribunal de Justiça continua, sim, a empregar a pautada orientação. Aspas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem concluído que, em que pese o repúdio do ordenamento jurídico à alegação de fato consumado, não se mostra razoável desconstituir a situação consolidada em razão do tempo decorrido, devendo-se confirmar a decisão que, no caso, deferiu a medida liminar e assegurou o direito ao ingresso no programa de residência médica, uma vez que já iniciado e concluído. Aqui é do ministro Paulo Sérgio Domingues, primeira turma de 2023, 16 de 10 de 2023, e publicado em 18 de 10 de 2023, do STJ. Com esteio nessas motivações, é que creio merecer ser provido este recurso para reformar a sentença atacada. Por fim, acredito ser importante registrar, para que não hajam dúvidas ou questionamentos futuros, que, a uma, sempre nutri a linha de raciocínio aqui exposta, conquanto tem acompanhado voto em sentido diverso, emitido em recursos de outras relatorias, mas esclareço o fiz exclusivamente em respeito ao princípio da colegialidade. E cito aqui como exemplo a decisão do nosso prezadíssimo desembargador José Ricardo Vital Patrocínio, cito também o outro de Vossa Excelência, Francisco Mauro Ferreira Liberato, e uma da Madura Vera Corrêa Lima, certo? E digo que faço até um pronunciamento pedindo vista, e nesse pronunciamento quero justificar o meu pedido de vista. A Madura Vera até disse: o senhor está voltando? Eu disse: não, estou voltando não, apenas para justificar meu pedido de vista. E digo a duas: os casos avaliados nos pautados recursos, penso, de um certo grau, contornos diversos em apreço, na medida em que eles tinham como causa de pedir uma enfermidade psicológica do próprio estudante, sem invocarem doença grave de um familiar próximo. Aqui tem esse plus.
Presidente, Tanto ela cede já uma era, parte. já tinha problemas psíquicos graves e, como eu já disse, avançou bem mais com esse problema do pai. Certo? Como Vossa ocorre no Excelência caso, concede uma parte. estou terminando. Então, pronto, tudo bem. Viu? É só uma dúvida com Mas relação tudo bem. às duas emendas que Vossa Excelência citou, desembargador Mauro e desembargador Zé Ricardo. Eu queria só ver, se fosse possível, informar as datas, se, logicamente, se Vossa Excelência tivesse aí a... Então, somente isso, né? Depois eu venho aqui por. Não, tudo bem, Tem tá aqui. certo. Okay. Não, mas eu acompanhei Não, tranquilo. o entendimento do embaixador Francisco Mauro até então, tá certo? Quer dizer, eu vejo que aqui há uma situação bem excepcional e do embaixador Zé Ricardo é no sentido de, como Vossa Excelência também viu, de atender a Lei 9394. Ah, tudo bem. Certo? Então, eu digo aqui, ó. Por isso que eu penso que seria assim. Pois não. Mas eu tenho elas aqui. Esses dois precedentes estão no sentido que Vossa Excelência está decidindo. Ah, tudo bem, porque eu entendi o contrário. Só que o desembargador Manuel está ressalvando que votou nesses dois, né? Atingindo, né? Na questão da colegialidade. Certo, tudo bem. Mas isso aqui ele está encontrando um distingue, uma excepcionalidade a justificar o voto que está proferindo agora. Entendido. Exatamente isso. Entendido. Então, eu digo a duas, os casos avaliados nos pautados recursos, penso, tinham um certo grau, contorno diverso, isso é que eu já falei. Então, digo aqui, na medida em que eles tinham como causa de pedir uma enfermidade psicológica do próprio estudante, se falar só do estudante, não tinha ainda do estudante e do pai ou da mãe, entendeu? Sem invocar doença grave de um familiar próximo, como ocorre no caso Oriendelzinho. E a 3, no passado, eu já havia votado a favor da transferência entre instituições de ensino superior. Toda a Câmara sabe disso aí, né? Inclusive quando eu era juiz. Diante de doença grave e superveniente, a exemplo do seguinte aresto. O que evidencia que este julgamento em deliberação não é a primeira vez que sigo nesta linha de raciocínio favorável ao pleito inicial. Aí tem aqui uma decisão minha de 2011. Curso de Medicina em Faculdade Particular do Estado da Paraíba para o curso de Medicina em Faculdade Particular no Estado do Ceará. Doença grave superveniente, a matrícula, recurso, e nesse caso a senhora já tinha doença grave antes. E passou, repito, a ficar mais grave ainda quando houve o problema do pai. Certo? Recurso conhecido e improvido da minha relatoria, como eu já falei, 19/12/2011. Eu vou falar só o ano. Então, por todo o exposto, o Marcos me respeita ao relator, divido do seu posicionamento para conhecer do recurso e dar-lhes provimento, reformando daí a sentença atacada, a fim de tornar definitiva a liminar deferida no momento. Já deferida. Na oportunidade de ver os ônus da sucumbência, com voto, senhor presidente, desembargador relator, Carlos Augusto, e o nosso prezado desembargador Raimundo Nonato, eu peço minhas excusas aí pela demora. E a nossa também, procuradora de justiça, que se vê que é muito cuidadosa, e também agradeço aí por ter me lembrado aí, que está nas folhas 10, que essa senhora já tinha submetido a 4 reparadoras. Ela teve autorização. Ela teve a autorização. Então? Se ela já fez, eu não sei. Mas teve autorização. Sim. Então, aí já eu entrei, faltava eu agradecê-la disso aí. É isso como me pronuncia o senhor presidente. Pois não, desembargador Emanuel. Vossa Excelência quer... Gostaria, senhor presidente, eminentes pares, e depois eu vou providenciar um voto, mas eu vou apenas algumas, como se diz, um voto de ratificação, como é previsto regimentalmente. Senhor presidente, o nosso Código de Processo Civil, aliás, inicialmente, senhores,
No direito internacional, nós temos assistência, aquelas questões que um Estado acolhe um outro, um estrangeiro, por questões humanitárias, entendeu? Em que pese o brilhante voto do desembargador Emanuel, mas a questão humanitária aqui, ela não vem sendo amparada pela jurisprudência. E, lamentavelmente, a questão humanitária que Vossa Excelência traçou inicialmente, a apelante, ela tinha problemas, aliás, ela tem problemas de depressão, e, posteriormente, o pai dela foi acometido de um AVC, né, conforme consta no processo. Nós sabemos que, há algum tempo atrás, a jurisprudência se inclinava para para mitigar os efeitos dessa lei, uma lei federal, me fala agora a memória, o ano 9394 de 97, se não me engano, se não me fala a memória, não é isso? A jurisprudência, de algum tempo, ela veio mitigando os efeitos. Só que a jurisprudência mais recente, entendeu? Ela se inclina que a transferência da instituição fora daquelas hipóteses normais, legais, aliás, ela é vedada, entendeu? É vedada. E aí nós vamos para o nosso Código de Processo Civil. O que é que ele diz? Ele recomenda que os tribunais mantenham rígida a sua jurisprudência, entendeu? Até pelo aspecto humanitário, este relator poderia até esse relator, nesse caso, por questões humanitárias, eu poderia até me inclinar a conceder. Mas a questão humanitária eu não posso abarcar. Por quê? Porque eu tenho aqui a jurisprudência da nossa Câmara, entendeu? As citações aí, eu vi por sinal do desembargador Teodoro, são acordos de mais de 10 anos. Tem um do desembargador Teodoro, que não me fala a memória, é de 2012. O desembargador Jucídio, se também não me fala a memória, eu não sei se é de 2015. Então, são julgamentos já que foram ultrapassados, entendeu? Foram superados pelo entendimento então dominante. E nós sabemos, senhores, que o fato consumado hoje, os próprios tribunais superiores, ele vem mitigando, entendeu? Eles vêm mitigando em que aspecto? No aspecto de que o autor, se ele ajuiza a demanda, se ele obtém um provimento provisório, ele deve ter em mente que ele pode, esse provimento não ser confirmado, né? E ele ter aquele possível direito, não conseguir aquele possível direito que é almejado, né? O próprio entendimento já diz, seria um provimento precário, transitório, a ser confirmado. Caso não seja, né, retornaremos ao status quo ante, entendeu? De forma que eu confirmo integralmente o voto já exarado e vou fazer um voto, uma ratificação escrita, porque as palavras, elas saem, né, elas desaparecem. Hoje não, né, porque fica gravado, mas ele escrito realmente fica registrado no processo, né? É o voto, senhores, e eu mantenho, como eu sei que vai para o 942, eu mantenho integralmente o voto já proferido. Obrigado. Pois não, desembargador Carlos? Como vota o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos? Desembargador Nonato?
O Brasil, lamentavelmente, a questão de saúde é um tendência que existe até um certo excesso e definir tutela. Mas aí hoje agora fechou mais. Pode ver só. Tudo que tem que seguir a STJ, isso. Eu posso pegar o livro, né? Tá bom, tá. Bananas caiu, foi? Saiu? Da Mariana. Está conectado? Só é aberto? Tá aqui, ó. Grave interno, alegria 974. Alegria 974. Obrigado, 18 e 10. Pois não, presidente. Por onde, Badou? Raimundo Nonato. Eu ouvi atentamente aí os argumentos postos pelo nosso querido amigo desembargador Emanuel Leite Albuquerque em relação à divergência aberta. Ele abriu, então, uma divergência, e eu acompanho a divergência. Excelência acompanha a divergência. Pois não. Então, colegas, trata-se de uma apelação, onde temos o resultado do julgamento até o presente momento por maioria, vencido o eminente relator. Vamos suspender o julgamento para aplicação da técnica do artigo 942, que o desembargador José Ricardo participa. Então, o julgamento fica adiado a aplicação da técnica do artigo 942. Aqui, o relator, vencido atualmente, com votos divergentes do desembargador Emanuel e Raimundo Nonato. Nós temos algum? Não. Ah, tem um aqui, imprensadinho aqui, né? Imprensadinho. Temos o 267, apelação civil de Calcaia, apelante Manuel Pereira de Araújo, apelado Banco do Nordeste do Brasil, relato de desembargador Emanuel Leite Albuquerque, está com vista para o desembargador Raimundo Nonato. É o 267, número é SARS 0008 166 20 2019 06 0064. Está apto a julgamento, desembargador Nonato? 267. Só um momentinho, desembargador Mauro. Enquanto isso, eu vou ler a resenha do julgamento. A gente relatou na sessão de 8 de maio do ano. Verifiquei aqui. É de relatoria do desembargador Emanuel. Eu acompanho o relator, desembargador. Acompanha o eminente relator e eu também acompanho o eminente relator, como eu havia feito no sistema do voto provisório. Então, anuncio o resultado do julgamento, que agora se encontra unânime
apelação civil conhecida e provida parcialmente nos termos do voto do relator. Decisão consensual, o julgamento está encerrado. Vossa Excelência. 256, né? 256. Cadê a relação dos não votados? 271. Não, senhora. Pode dizer. Explicite a sua argumentação. De forma clara e objetiva. Olha aí. 255 foi disponibilizado agora há pouco. Pré-claro. Isso. O 255 foi disponibilizado recentemente. Agora? Agora. O desembargador Carlos Augusto está informando aqui aos desembargadores Emanuel e Nonato que disponibilizou o número 55. Internação de menores. Não. 255, desculpe. Disponibilizou 255, Trata do Estatuto da Criança e Adolescente, indagando se Vossa Excelência tem condição de apreciá-lo agora. Estou reformando a 255. sentença. Reformando a sentença para... Mas antes disso, eu estou avisando, certificando Vossa Excelência para Vossa Excelência, lógico, ficam inteiramente à vontade. Né? Não preciso dizer, mas inclusive não faço parte da turma julgadora. Mas como se trata de um menor, né? Tem preferência do julgamento, se for o caso, Vossa Excelência podem, se assim entenderem, decidir agora. Já? Nós temos aqui primeiro o 67, apelação de Fortaleza, apelante Emerson, apelado Banco Bradesco, relativo desembargador Raimundo Nonato, faltando o voto de Vossa Excelência, desembargador Carlos. No 67, relativo desembargador Nonato. 67, relativo desembargador Raimundo Nonato. Assim como no 80. 67 e 80, ambos relativo desembargador Raimundo Nonato, falta o voto do desembargador Carlos Augusto. 67 e 80. Com relator, Excelência. Pois não. Qual é o resultado desse aqui? Desembargador presidente, eis que o desembargador Carlos Augusto disponibilizou agora, que é em relação ao ECA. Qual é o número da pauta? 255. 255. Esse aqui, cadê o resultado? Madonato, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Não, eu não tenho acesso a esse. Pronto. Eu não tenho. Agora eu localizei ele aqui. É o 255 023 023 273 não, 733643 2022. Então, o número 67, que eu acabei de anunciar, relativo ao desembargador Raimundo Nonato, o recurso é conhecido, não provido, sentença mantida, julgado feito por unanimidade de votos. Desembargador 80, desembargador Carlos Augusto. Apelante Banco Bradesco, apelado Manuel Lima, apelado João Leandro, apelado Espólio de Fernando. Relativo desembargador Raimundo Nonato, falta o voto de Vossa Excelência. 80. Só um momentinho, presidente. Eu já acompanhei o emento relator.
Eu também acompanho. Pois não, Diba. Então, apelação civil 0003-777-642.008-060126, relatoria de Bador Raimundo Nonato Silva Santos. O recurso foi conhecido e não provido decisão unânime. De embate de declaração, isso aqui foi disponibilizado 2008. 268. Foi agora, né? Vado Manuel, já tem condição de julgar o 2008, embargo de declaração. É simples de consignado, mas tem umas retificações disso que eu fiz. 268. É de minha relatoria. Aí já foi liberado, viu, Pedro? 0006-32147-2013. Qual é que você quer saber, Trolica? 110 mil? Ah, perfeito. Perfeição. 113. Pronto, vamos lá. 2008, mano. Era 256, não? Não, vamos por partes. 2008. De minha relatoria, embargo de declaração. Muito simples, consignado, mas eu estou dando aqui um efeitozinho infringente só para redimensionar os honorários. Na próxima tem quantos? Tem aí o meu. Nacionalizada. 22. 2008? Não, 2147? É isso mesmo. Onde é que você vai? Qual item você fez isso? Estou vendo aqui não. Qual item? É o número aí. O que é o número? Tem evento que tem um 5? Fica melhor. Tem, sim. Os números? Numeral. Essa particularidade e especificidade que você falou, não estou vendo aqui. Estou acompanhando com a excelência, não estou vendo isso aqui. Não, está no dispositivo. É o número item 4. No item 4. Pronto, da ementa. Da sucumbência, pronto, perfeito, está certo. Acompanho você. Pois não. Então, anuncio o estado de impacto de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes. Mas o efeito infringente é muito diminuto. 258, retirado de pauta. 83, não, já foi. 90. Já foi. 135 também. 190, desembargador Carlos Augusto. 190, falta o desembargador Emanuel. 190, falta o voto de Vossa Excelência, desembargador Emanuel. Carlos Augusto, né? Não. Tá não, viu? Tira de pauta ou mesa. Você está majorando aqui para 1,5 de salário. 1,5. Pois é, 1,5. Eu acompanho. Parcial por mim. Então, 190, agravo instrumento. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tendo o voto do relator, decisão unânime. 243, também falta o voto de Vossa Excelência. É o copo motor. Você já havia falado. Já, eu até mandei examinar isso aí. Está reduzindo quanto? Reduzindo quanto? Reduziu para quanto? R$3.000. Dando moral. Porque o banco vai ter que pagar aí uma.
Eu material aí, não, toma cuidado aí, eu olhei o senhor idoso, né? Eu desde que o banco já está pagando a parte do material, tem que eu fiz. Acompanho. Conhecimento e passo. Pronto. Incêndio e passamento. Pela ação civil conhecida e parcialmente provida. Este do voto do relator. 243. Setor já foi. Conhecido e parcialmente provido 190, unânime. Conhecido e parcialmente provido unânime também o 243. 248, falta o voto de Bador Emanuel, mais uma vez. 248, relator de Bador Carlos, o número 248. Unimed versus MVA, RB. É, 190 conhecido e parcialmente provido. 243 conhecido e parcialmente provido, ambos por unânimes. Aqui. Paciente em paralisia cerebral, entendeu? Então, eu estou acompanhando Sua Excelência, o desembargador Carlos Augusto, aqui pela de má-fé da parte que se beneficiou da efetivação da tutela deferida. Então, está reformando a sentença com ensino e parcialmente provido, não é isso? É 248. Vossa Excelência está Conhecido e provido parcialmente. dando cobertura aqui a... Não. Esse paciente tem paralisia cerebral e Vossa Excelência entende que há uma pressão de tratamento multidisciplinar e a abusividade da recusa. Entendeu? Já foi. Tratamento fora da rede credenciada, reembolso conforme a tabela. Conhecido e provido com efeito infringente. Nossa jurisprudência aqui. 248 aqui. Especial, como fala o nosso. Consta aqui nos autos que a mãe recebeu quase R$400 mil da Unimed e não usando recibos falsos, segundo aqui os autos. Já tem investigação do Ministério Público e, como se trata de um menor, né, uma pessoa inválida, digamos assim, incapaz, aí o Ministério Público é quem vai tomar, né, acionar, ajuizar o eventual processo criminal, se for o caso. Mas não está refletindo aqui no resultado, não. Não. Perdeu o objeto porque antes eles rescindiram o contrato, entendeu? Aí essa parte remanescente aí, achei por bem o processo ser extinto nessa parte de cobrança que a Unimed pleiteava, né? A parte da cobrança. Então, ele foi extinto sem apreciação de mérito. Então, aí a Unimed vai usar as vias normais, conforme aqui, legais, aliás, né? E o Ministério Público na parte penal, se for o caso. É apenas uma observação. Mas você está conhecendo e passamento provido. Então, resolvido. Vocês acompanham? Isso, já havia. 248, recurso conhecido também parcialmente provido nos termos do voto do primeiro relator, decisão consensual. Agora, 255, apelação civil, apelante Ministério Público do Estado do Ceará, apelado LDOA, relator de Bador Carlos. 255. Falta o voto de Bador. É isso agora. É o que o Bador pediu para possível análise de Vossa Excelência, por se tratar de um menor. 255. É bem parecido com o outro. Nós já votamos. O Ministério Público apelou e Vossa Excelência está reformando a decisão de primeiro grau. Perfeito. Provimento. Reiterar atos de infração. Você acompanha? Estou acompanhando. Bador Raimundo Nonato. 255, eu havia. Também acompanho, presidente. O Ministério Público recorreu e o nosso colega relator está revogando, está reformando a decisão de primeiro grau. Perfeito. Então, eu anuncio o resultado do julgamento da apelação civil conhecida e provida. Esteve no voto do relator, decisão unânime agora.
110, e minha relatoria, falta o voto do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. 110. Vamos lá. Eu aprendi aqui com a doutora Aninha o movimento aqui, que é só... É bem mais rápido mesmo. Essa é Maria. O desembargador Carlos já acompanhou no sistema do voto provisório. Muito simples esse. Da parte autora anterior à aprovação. É, ação de alimentos, o falecimento da parte autora antes da aprovação da sentença, comunicação tardia. Peço direito personalíssimo, perfeito. Desconstituída, pronto, recurso provido, Excelência. Estou acompanhando Vossa Excelência. Foi não. Nesse caso aqui, a pessoa faleceu. Foi. Vossa É Excelência... alimentos, dentro tem natureza personalíssima. Perfeito, é daqui. A Excelência botou bem aqui. É, expressão bem direitinho aqui, personalíssimo. Né? Estou acompanhando, Vossa Excelência. Então, o estado do julgamento do e quanto, doutor? 10. 110, é recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Meus? Não, então vamos a eles aqui, né? Processos extra-pauta para nós finalizarmos. Não, tem os de mesa e pauta, né? Até o 3 tá. Então, os extra-pauta são todos com conflito. Não, temos um habeas corpus. Conflito de competências. É o 0001. Vou abreviar, Tolia. Conflito de competência número 1, da relação dos extra-pauta. Resultado do julgamento. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juiz de direito da 23ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, o suscitado. Conflito de competência número 2, relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. O primeiro era de minha relatoria. Resultado. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juiz de direito da 35ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, o suscitado. Conflito de competência número 3, minha relatoria. Resultado do julgamento. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do direito da 23ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Portanto, o suscitado. 4 é um habeas corpus civil, impetrante Dr. Júlio Bernardino da Silva Neto, paciente JGAS, impetrado juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Mombaça. Esse aqui foi adiado, tudo ali. Julgamento adiado. Temos ainda um habeas corpus de minha relatoria, habeas corpus 063 6547 45 2023 8060000. Impetrante Dr. Jefferson Gregório Magalhães Rodrigues, paciente PH do NI, impetrado juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Mombaça, de minha relatoria. Resultado do julgamento, habeas corpus conhecido, sendo a ordem concedida, ratificando-se a liminar. Falta o voto do desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Desembargador Emanuel? Número 5, habeas corpus civil. Número 5. É do extra pauta. Habeas corpus civil, falta o voto de Vossa Excelência. Do extra pauta. Aí você Vossa Excelência localiza bem facinho, que é extra pauta. É lá embaixo. Mas qual é? É do habeas corpus? Habeas corpus. É relativo de Vossa Excelência? É, sim. Eu já analisei. Não sei se acompanha. Vossa Excelência está Concedendo a ordem. concedendo a ordem. Inclusive, na estilo da Procuradoria-Geral de Justiça, eu havia concedido liminar, que é um feito que não tem nenhum indicativo de autoria. E nem antecedentes. Nem antecedentes. Um fato gravíssimo, realmente, que ocorreu, né, na comarca, várias mortes, mas né, aqui, não, inclusive, foi muito criterioso. Nós somos, né, como se fosse liminar, mas aqui era as escâncaras, né, a ausência de indícios suficientes da autoria. Nesse caso aí? É. Bastante também, sabe? É. Eu acompanho Vossa Excelência. Pois não. Eu abri
Eu me lembro, vocês falou. Eu na hora porque eu não estava com o meu... Pois não. No token. Então, habeas corpus concedido. Aliás, habeas corpus conhecido, sendo a ordem concedida. Unânime. Número 5 é habeas corpus. O 6 está unânime. Conflito de competência número 6, relator de Badu Raimundo Donato Silva Santos. Conflito conhecido e provido para declarar a competência dos direitos da 31ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, portanto, suscitado. Esse já se encontra unânime. Os processos retirados de mesa. É o número 153, 154, 157, 158, 163, 170. Todos esses números são os números da ordem. Já foram divulgados ali, inclusive, para os eminentes advogados e advogadas. Número 170, 175, 181, 186, 188, 195, 88, 182. 222, 164, 208, 96, 99. Agora os processos tirados de pauta. 17, 250, 249, 8, 4649. 105, 113, 116, 122, 129, 152, 155, 159, 180, 197, 199, 199. Não, só 199. Repetição aqui. 217, 226, 241, 264 e 197. E ainda 264, 251, 253 e o 254. Todos esses números se referem no número de ordem aqui. Da pauta de hoje. E eu declaro nesse momento, julgado de forma definitiva, todo... Pois não. Processo de transferência da Paraíba para cá, que guarda, está na pauta aí, está na guarda, os senhores podem ter votado, que muita coisa, eu sou relator. Esse que eu pedi visto é um, e tem esse outro. Hoje? Sim, hoje. Aqui dos meus. Qual é o número, João? Deixa eu ver aqui. Que Vossa Excelência também está... Nesse caso, essa senhora foi morar. Você morava lá na Paraíba com o marido. E precisa vir para cá. Qual é o número? Qual é o motivo da transferência? O marido lá na Sequarus, quando ele estava batendo nela, por causa dos problemas lá, e saúde aqui da família. É mais forte um pouco do que isso primeiro. Ela morava lá com a família. Não sei se continua aí. Agora, Vossa Excelência me pegou. Deixa eu olhar aqui, para ver se o senhor me entrega aqui mais rápido. Gerício. Mas não. Esse processo de transferência. É esse que eu pedi visto, não. O outro que eu sou relator, tem um direito, hein? Volta. É como ele disse que vocês apoiam. Tchau, tudo bom. Veja se é 439, mas veja o mundo todo. Aquele está... 0255. 942, doutora. O número da pauta. O número da pauta não tem aí, não, né? 0255 são os finais? É o final? Vamos lá, 0255. Pois entra aí.
São uns 4 números que ele está dizendo aí, é isso? Diga aí, 0255. Estou entendendo o que ele está dizendo. E a pauta do problema? Qual o número do processo? Ele não tem, não? Então vamos lá, peraí. Número do processo. Peraí. Diz aí. 025. 57. Fica mais fácil. 57. Não, isso é um tratamento médico, não é isso não. É 439, não é isso? Não é isso não. Não. Veja onde é que tem transferência. Foi. Diga Onde aí. que é alertado? Diga. 6780. Não, não é esse não. Isso é um. É não. A integração de posse. 010. 88. 6718. Não. Também não. Puxei. Deixa eu ver aqui, eu vou achar. Cadê os vistas, hein? Qual o problema que sobrou? Cadê o vista? 023, veja esse, é 023. 64. 6751. Como é, não? 023. Olha aí. 64. 023, 67, Não, 023. 67. Então, pode ser esse. Pronto, é esse aí. Qual é o número, hein, Lia? O número da pauta? Foi. Esse aqui, de Badona, eu vou pedir licença a Vossa Excelência, eu vou anular, tornar sem efeito meu... Ligar aqui o microfone. Eu agradeço a Vossa Excelência, Badão Emanuel, que já havia passado, e eu vou tornar sem efeito meu voto provisório e vou pedir vista desses autos. Inclusive, é até mais coerente, porque nós vamos para o 942, vamos fechar a questão com a Câmara estendida, como outro, para manter aqui a minha linha de decisão. Então, perfeito. Eu já agradeço demais a Vossa Excelência. Então, está com vista para mim, viu? Deve começar pelo último, né? Então, encerrou, né? Então, todos os feitos de relatoria minha, de Bador Emanuel, de Bador Raimundo, de Bador Carlos, que não contém nenhum destaque, não contém mais nenhum mesmo, e as votações já estão unânimes e provisórias, de provisórias passam a definitivas nesse exato momento, nos termos, evidentemente, dos pronunciamentos, dos votos dos respectivos relatores. Colegas, mais algum requerimento, alguma observação? Alguém quer fazer outra palavra? Então, agradeço a presença de todos, uma ótima noite, que Deus continue nos abençoando e iluminando, até a próxima quarta-feira. Bador Emanuel de Bagador. Carlos, acho que até amanhã, né? Temos órgão especial, né? Boa noite. Boa noite A todos.